Fala galera do Quero Mil, tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Hoje a aula é sobre ciências humanas e a gente precisa entender diversas temáticas das ciências humanas, não é só história, não é só filosofia, é tudo junto, misturado. Só que hoje eu quero falar especificamente da história do Brasil, de um período sombrio, assombroso, aterrorizante que foi a ditadura militar, né? Eu meio que ia falar do tema sem falar do tema, mas já foi porque é um tema que chama muita atenção e para segurar você no vídeo aqui, que é importante, eu queria falar sobre o quão é assustador ver em pleno século XXI pessoas, né, nacionalistas, não sei o que é aquilo, com blusas da seleção brasileira, como se aquilo fosse algum elemento de identidade do Brasil de caráter político. Para mim não é. É cultural, de fato, futebol é cultural, mas enfim. E aí, pedindo a volta do AI, né, -5, o AI-5. Talvez você não saiba, você vai saber agora, eu vou explicar aqui direitinho, vou tentar separar esse vídeo em duas temáticas. O primeiro eixo temático, fala o que foi, quem criou, por que criou. E o segundo eixo temático, pensar o porquê que as pessoas hoje pedem a volta do AI-5, né? Que inclusive, dica de passagem, é super assustador. Então bora lá, gente. Ditadura militar, Brasil. Sobre o AI-5. É super normal que em períodos ditatoriais, né, a gente viu isso no século XX de fato, aqui no Brasil, mas a gente viu Hitler fazendo isso, a gente viu Mussolini fazendo isso na Itália, a gente viu Salazar fazendo isso na Espanha, né, a gente viu em Portugal o Franco, o Franco na Espanha e Salazar em Portugal, né, todo mundo aí totalitarista, fascista, escambau a 4 aí, a galera ruim de descer e ruim de engolir mesmo, né? No Brasil, em 68, a gente tem no poder Arthur da Costa e Silva, que era o presidente lá na época, né? Militar. Que isso fique bem destacado. E é super normal você emitir decretos, né, de como as coisas vão funcionar a partir de agora. É ditadura. E exatamente quando se decreta o AI-5, que é o ato institucional 5, né, de um decreto de diversos atos institucionais, o pior de todos é o AI-5. E é por isso que quando a gente vê, por exemplo, hoje, diversas pessoas com faixas enormes pedindo o AI-5, né, e se você não sabe o que eles pedem, vou te dizer agora, né, o AI-5, segundo diversos historiadores e historiadoras, foi o mais tenebroso dos atos institucionais. Lá era legalizado a repressão, a tortura, né? Então, quando a galera tá lá na rua pedindo a volta do AI-5, eles estão pedindo tortura, repressão dos meios de comunicação, né? Um acochamento, né? Toque de recolher. E entre outras coisas, mas a discussão do AI-5 ser o mais assombroso, fica até assim pensando, né, nessa questão, é em relação à tortura e o assassinato e a repressão social e dos meios de comunicação. Tá tudo no AI-5, né? Então, quem cria, né, quem está no poder, Arthur da Costa e Silva, o que é o AI-5? É um ato institucional dos decretos da época da ditadura militar, aqui no Brasil em 68, e o AI-5 é o pior de todos. É o que traz um texto mais violento, né? Falar de tortura, gente, é louco. E lá tá lá, bonitinho, né? E aí, eu tenho a impressão que as pessoas não entendem o que é isso. Então, quando você vir novamente na rede social que você tem aí, Instagram, Twitter, não sei, jornal, né, as pessoas falando de AI-5, lembrem da minha fala, lembrem da minha aula, né? Quando você vê, volta AI-5 já, é tortura já, é repressão social já, é toque de recolher já, é repressão dos meios de comunicação já, é fascismo, gente, tá? É Hitler, é Mussolini, é Salazar, é Franco. É isso que você quer no Brasil? Se sim, eu não entendo. Juro que eu não entendo. Agora, saber o que é isso
é outra questão, né? E indo já para o segundo eixo temático, a gente precisa entender que aqui no Brasil, já há alguns anos, depois do impeachment da Dilma Rousseff, o Brasil tem tido, né, uma elevação da extrema-direita dentro da política. A gente vive, sim, um período em que a ciência está em dúvida. Em épocas de coronavírus, as pessoas preferem ouvir Bolsonaro do que médicos e cientistas, né? A gente discute o direito à vida como se fosse algo corriqueiro bobo, né? A gente coloca a economia no patamar altíssimo em detrimento dos outros conceitos, propriamente direito à vida, né? Então, as pessoas estarem pedindo a AI-5 hoje, isso quer dizer que... E aí, por favor, entenda isso muito claramente, tá? Aqui em Fortaleza, eu vou dar o exemplo de Fortaleza. Onde é que acontece isso? Lá na Dom Luiz. Aldeota. Elite. Branca. Rica. Pobre não pede AI-5, gente. Ele é louco. Ele não sabe nem o que é. Se teve uma educação de péssima qualidade, é que não sabe mesmo. Tá? Agora fica muito bonitinho aí na minha Hilux, linda, maravilhosa, no meu Jeep de 120 mil reais, ficar gritando volta AI-5. Não rola. E explicar isso tem a ver com essa crescente política extrema-direita no Brasil, que arrasta diversos fanáticos com essa corrente ideológica, às vezes sem saber até mesmo que diabos isso significa. Tá? Então a minha aula hoje ela tem um tom, né? Ela tem um tom muito triste, de certa forma, porque relembrar a ditadura é um período muito sombrio da história do Brasil, que infelizmente essa direita extremista nega, né? Dizem que não houve tortura, dizem que não houve assassinatos, eles negam tudo que a ditadura fez aqui no Brasil, e é por isso que eles pedem o AI-5 de volta, eles negam a história. Negar a história é muito perigoso, gente, tá? E, enfim, guarda isso pra você como conteúdo de vida mesmo, pra não cair mais nessa fluência ideológica que tem nas redes sociais. Eu tô falando aqui enquanto Gabriel, professor historiador, professor do Quero Meu, tá? E é isso, gente. Diga não ao AI-5, tá? E expliquem para as pessoas que pedem isso, pelo amor de Deus. Então, tirando esse clima tenebroso, a gente se vê na próxima semana com outro tema um pouco mais leve, porque esse é bem punk, tá? Então é isso, gente. Fica com Deus. Abraço.